Olá galera, Jober Chaves na área e hoje eu quero falar com você sobre não atingir a meta, e agora? No canal me pediram para eu falar como lidar com a frustração de você não ter atingido uma meta. Bom, em primeiro lugar, vamos explicar o que é você ter estabelecido uma meta e o que é você não ter atingido. Então, se eu estabeleci uma meta de que essa semana eu vou perder tanto de peso, se eu assumir a meta que essa semana eu vou correr 3 vezes na semana, se eu assumir a meta que essa semana eu vou fazer tanto de negócios ou tanto de vendas. Então, a primeira coisa que eu estou fazendo com essa meta, que eu estou fazendo, eu estou avisando o meu cérebro que eu estou caminhando em uma direção, eu estou avisando o meu cérebro o que eu quero fazer comigo hoje, essa semana, depende aí da forma como você vai estabelecer a sua meta. Se é uma meta de curto, de médio ou de longo prazo, eu não vou entrar nesse mérito. Mas uma vez que você estabeleceu essa meta, você fez planos, os planos são corretos. Por quê? Não adianta, por exemplo, eu fazer, essa semana eu vou perder 1 quilo, essa é a minha meta. O que você vai fazer? Eu vou comer mais. Então há um desalinhamento entre o que você quer atingir e o que você está disposto a fazer para chegar lá. Eu resolvo que eu quero correr mais essa semana, mas eu não separo na minha agenda os dias que eu vou correr. Então há um desalinhamento entre aquilo que eu quero e aquilo que eu estou disposto a fazer para chegar lá. Isso vale para todas as áreas da vida. Às vezes o que a gente só percebe olhando, o que eu estou olhando muito quando eu vejo as pessoas falarem a respeito de metas, é se elas estão sérias a respeito daquilo que elas estão fazendo. E quando eu falo se está sério, eu estou vendo se a pessoa ela está fazendo a plantação, o investimento, dando os passos necessários para atingir, para alcançar aquela meta. E esse é o primeiro ponto que você deve olhar. Colocando numa coisa de mais curto prazo, às vezes fica mais fácil de você enxergar. Aí, hoje, por exemplo, eu fiz uma mentoria com um rapaz, ele é um empresário, tem um negócio pela internet, e ele quer comprar uma casa, ele mora numa casa alugada, e ele quer comprar uma casa de 2,5 milhões lá na região onde ele mora. Esse é o sonho da vida dele. Então, uma das coisas que eu falei com ele, que ele pode chegar e fazer uma jornada de sair direto do aluguel para essa casa onde ele mora, ou ele pode fazer uma jornada, que às vezes eu recomendo, não é obrigado, depende de cada pessoa, depende de como da sua estrutura, até de modelo mental, modelo emocional, tá? E eu vou explicar para você por quê. Quando eu comecei a minha jornada, nós tínhamos grandes sonhos, eu e a minha esposa, mas o nosso primeiro objetivo era construir em cima da casa da mãe dela. Esse era o nosso primeiro objetivo. E aí a gente fala, vamos ralar para alcançar esse objetivo. No meio do caminho a gente estava lá na ralação, né? A gente teve uma oportunidade de comprar, a família dela tinha um terreno, eles não tinham condições de construir naquele terreno, e a gente falou, olha, então ao invés de construir em cima da casa da sua mãe, vamos construir uma casa nova nesse terreno que é da família, e a gente era sonho dela que os pais dela viessem morar com a gente, e a gente constrói uma casa num tamanho que eles possam vir morar com a gente. Foi o que nós fizemos, construímos essa casa, trabalhamos duro, e já que a gente estava naquela jornada, então, não sei se você percebe, a gente pulou a primeira etapa da meta, porque o nível de energia que a gente colocou para realizar aquele sonho foi tão grande que a gente conseguiu pular uma etapa. Depois nós mudamos para a casa que eu morei por quase 19 anos, por quase 20 anos talvez, aí já considerada uma mansão tal. Então eu não saí da meta de ir de lá de trás para a meta de chegar na casa de 2, 3 milhões. Eu vim por etapas, e se você perguntar por que isso foi bom, porque eu fui me acostumando, entendendo melhor as pessoas. Quando nós mudamos para essa casa que nós construímos, a gente estava num processo de ganhar dinheiro. Os meus filhos sofreram algumas agressões na rua, que eles eram os riquinhos da rua. Foi quando a gente decidiu que a gente ia mudar para um bairro melhor. E aí, quando a gente muda para o bairro melhor, a gente foi vivendo as etapas, e nesse aspecto eu considero que isso foi bom. Mas como lidar com a frustração quando você não bate uma meta? A primeira pergunta que você precisa se fazer é, número 1, só tem uma, na verdade, são 2 razões, 3 razões
Vamos lá, sei lá, se são 1, 2 ou 4 razões, mas vamos lá. Por que você não bate uma meta? Então vamos primeiro olhar do ponto de vista prático. Do ponto de vista prático você sonhou essa meta, você sonhou, e quando eu falo sonhar, você viu o seu sonho se realizando antes dele acontecer com riqueza de detalhes? Então, por exemplo, esse rapaz que eu fiz a mentoria com ele hoje, ele tem um filho e ele vai ter uma filha agora. Então eu pedi para ele descrever os momentos do parto do filho que ele teve. E ele descreveu os momentos do parto, tudo que foi acontecendo. Aí eu pedi para ele descrever os momentos do parto do filho que ele ainda vai ter. A riqueza da descrição do filho que ele ainda vai ter é mais pobre. Por quê? Porque ela ainda não aconteceu. Uma, ele chama a memória, e aí ele fala aquilo que ele está vendo. No outro, ele precisa criar a memória. O que eu estou dizendo é o seguinte: você precisa descrever o seu sonho para mim como se ele já tivesse acontecido, como se fosse já o parto do primeiro filho. Então aí é que mora a diferença. Então se você olhar e você conseguir descrever para mim o seu sonho com tanta riqueza de detalhes, mas com tanta riqueza que alguém vai achar que você já tem aquela casa, alguém vai achar que você já tem aquele carro, alguém vai achar que você já tem aquela empresa, que você já fez aquela viagem, porque você descreve com tantos detalhes, parece para você ou para quem está vendo que já aconteceu. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que você pode olhar é se você colocou o tempo correto de maturação para que esse sonho acontecer. Vamos imaginar que o seu sonho é ser pai, e você imagina que você vai ser pai daqui a um mês. E você nem conhece uma garota. Então está errado. Não houve tempo hábil. Nós sabemos que para um bebê nascer leva 9 meses. E de preferência precisa de um menino e de uma menina. Então você precisa conhecer a garota dos seus sonhos. Faz sentido aí? Então às vezes, na ânsia de colocar a meta para acontecer, você coloca ela no tempo errado. E a terceira coisa para você olhar é se você colocou o esforço, a energia necessária para aquele sonho se realizar. Um jeito fácil de você ver isso é você olhar para a sua agenda. Olha para a sua agenda e vê quanto tempo você gastou para a realização desse sonho. Tudo bem? Então, essas 3 coisas são práticas importantes. O sonho, você sonhou como se ele já tivesse acontecido, número 1. Número 2, você colocou ele no tempo certo. Às vezes é só uma questão de ajuste de tempo, não precisa mudar o sonho. E terceiro, se você colocou a energia necessária para esse sonho se realizar. E às vezes não é nada disso, é só calma. Calma, você já está no caminho. O sonho só não desiste. Não desiste, você já está no caminho. Existe um hiato entre o seu sonho e a realidade. Existe um hiato para que esse sonho se transforme. Hiato é um espaço de tempo, tudo bem? Existe um espaço de tempo para que ele se torne realidade. E não deixe esse espaço ser maior do que o necessário, mas entenda que tem um espaço que é necessário para que esse sonho saia da sua mente, saia do seu coração e se transforme em realidade. Estamos combinados com isso, mas o mais importante é que não importa quais sejam as circunstâncias, não importa quantos obstáculos se levantem contra você, não importa o quanto difícil pareça a jornada, nada disso importa. Você não pode, você tem que fazer esse acordo comigo, você não vai desistir do seu sonho. Se você ligar para o meu celular e cair na minha caixa postal, você vai ver que está dito assim: um vencedor nunca desiste e quem desiste nunca vence. Vamos lá, tente outra vez. E eu acho que eu vou mudar essa frase para: um sonhador nunca desiste e quem não sonha nunca vence, né? Então talvez eu queira mudar essa frase porque o segredo, absolutamente, ele está no sonho. Estamos combinados? Se você estiver disposto a sonhar com riqueza de detalhes, da forma que eu expliquei aqui, a colocar a energia e o tempo necessário para esse sonho se realizar, o que eu quero dizer para você é que the best is yet to come. O melhor ainda está por vir. See you soon. Nos vemos em breve. And God bless you. Deus abençoe você.